Segunda Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força para esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer ou o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vira para o teu irmão, diga: não perca a direção certa. Não perca a direção nesse decreto que Satanás está impondo. Satanás sabe que não adianta impor decreto contra cada um de nós, se esse decreto não vier por vias humanas. O diabo não tem mão, o diabo não tem pés, o diabo não tem olhos. Ele precisa de um corpo físico para ele ter perna, para ele ter lábios, para ele ter olhos. O que isso quer dizer, pastor? Eu estou dizendo que esta pessoa que recebeu ordem contra você para impor decreto de morte, de falência, de espaço diminutivo, de horizonte confiscado, o diabo não vai se utilizar de quem é de fora, ele vai se utilizar de quem é de dentro. E para se utilizar de alguém de dentro, ele tem que ter uma brecha para que ele possa entrar. E quem está levantando contra Judá aqui não é o Egito, não é a Síria. Quem está levantando contra o povo de Deus e a tribo que tem o nome de Judá é Amon, é os da montanha de Seir. Quem são esses três grupos que estão se levantando? Descendentes de Ló, lá do capítulo 19, que nós conhecemos como o capítulo do incesto, aonde Ló, ele com os olhos vedados, porque este é o seu nome, a palavra Ló significa véu, e quem tem sobre ele um véu é capaz de cometer atrocidades que nem ele sabe, porque quem tem sobre ele véu não consegue caminhar para o futuro. E por que Ló ele consegue viver essa guerra do capítulo 19 de Gênesis? Porque Abraão, diferente de Ló, quando os anjos desceram para remover o decreto, pastor Davi, a Bíblia diz que Abraão estava na porta da tenda, ao contrário de Ló, que quando os anjos desceram para remover o decreto, ele estava na porta da cidade. Quem está na porta da tenda tem autoridade para proteger quem está dentro da tenda. Quem está na porta da cidade está cuidando da vida dos outros para ter uma desculpa porque não pode defender a casa. Então Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu vou remover o decreto, mas eu não vou remover decreto de quem fica olhando para os outros para ter desculpa. Eu vou remover decreto para quem não está vendo nada, não está sentindo nada, mas quando Deus descer, ele vai estar na porta da tenda e dizendo: aqui dentro Satanás não entra, aqui dentro Satanás não faz. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão.
Olha para quem está à direita, à esquerda. Deus está te chamando para uma conversa. E a conversa de Deus é: defensor de tenda não perde ninguém. Defensor de tenda não perde ninguém. Agora quem fica na porta da cidade cuidando da vida dos outros, perde esposa e perde as filhas. Levanta teu dedo. Estou entregando. Levanta a mão e diga: Deus me trouxe aqui hoje para dizer que gente de fora não tem autoridade para falar dentro da minha tenda. O Deus de dentro vai resolver questões antigas. Decretos antigos vai ser removido, porque quando Deus entrar na minha tenda, Ele vai tratar com a Sara que me limita. Quando Deus desce na tenda, Deus faz uma pergunta para Abraão: cadê Sara? O que Abraão responde? Está dentro da tenda. O sol está quente, e Abraão, de vez de estar dentro da tenda, ele está fora da tenda, porque a cabeça esquentou. E quando a cabeça esquenta, a gente quer procurar um culpado que não seja a gente, para não remover o decreto. Ele está dizendo: sabe por que a minha casa está debaixo de um decreto? A Sara, o meu problema está lá dentro. Aí Deus disse: é? Então chama ela para fora e manda ela amassar 3 medidas de farinha. Levanta a tua mão e diga assim: enquanto eu estou lá, diga: enquanto eu estou aqui, Deus está indo lá em casa, e Ele vai se utilizar. Não é o que está fora, é o que está dentro. Eu vim pregar aqui para alguém: a cura da tua casa não está do lado de fora, ela está dentro da tua casa. A rebeldia do teu filho não vai sair por causa do psicólogo, não vai sair por causa dos profissionais da saúde. A cura da tua casa vai sair quando Deus pegar a medida da palavra, a medida da oração, a medida da renúncia. Quando a medida da farinha foi medida, a esterilidade saiu de dentro da casa. Levanta a tua mão, diga assim: quando o decreto, diga, quando o decreto for removido, o tempo de esterilidade, o tempo de coisa pequena, o tempo de coisa alguma sai, e o tempo da abundância chega. Só quem é vivo sai do banco e dá glória de pentecostal aí. Faz assim com as mãos, por favor, e diga assim: hoje à noite, Deus veio remover o que estava parado lá dentro da minha casa. O que estava o quê? O que estava o quê? O que estava o quê? Você sabe que estava parado, pastor? Porque quem cozinhava para Abraão não era Sara. Quem cozinhava para Abraão era Agar. E quando o homem começa a comer tempero de gente do lado de fora, ele começa a esquecer do tempero de dentro da casa. Quando você despreza o tempero que tem dentro da sua casa. E qual é o tempero que tem dentro da sua casa? Renúncia,
oração, entrega. E quando você, como mulher, entrega a sua casa para que uma escrava cuide daquilo que é você que tem que cuidar, a mentalidade que entra dentro da tua casa é mentalidade de escrava. Mas o Deus que remove decreto, ele sabia que Sara não sabia, e que não sabia onde estava a raiz do problema. Aí sabe o que Deus disse? Sara, faz bolo, bate farinha. Quando Sara bateu as 3 medidas de farinha, Deus colocou um Isaac dentro da tenda dela. Ah, irmão, levanta a tua mão e diga assim: quando a escravidão e a mentalidade de escravo sair da minha casa, a alegria entra dentro da minha casa. Eu vim profetizar para alguém: o decreto de morte, o decreto de divórcio, o decreto de rebeldia cai, porque o Deus da alegria vai entrar dentro da tua casa. Alguém reage aí, bate palma e glorifica o Senhor. Só foi Sara se posicionar. Deus deu para ela Isaac. Faz assim com as suas mãos. Nessa primeira quarta-feira, está fraco, digo, nessa primeira quarta-feira, Deus está dizendo para mim que só o fato de ter me posicionado nessa chuva, nesse dia difícil, enquanto eu estou aqui, Deus está indo lá, e indo lá, um Isaac vai nascer dentro da minha casa. E quando Isaac nascer na minha casa, Ismael não tem mais espaço. Eu vim dizer para ti: Ismael só tem espaço até Isaac nascer. Então Ismael, que é o decreto humano, só tem espaço até chegar o decreto divino. Quando o decreto divino chega, Ismael sai, Isaac entra. Ismael sai, Isaac entra. Alguém acredita no que eu estou pregando? Sabe o que é sério, pastor Francisco? Que quando o espírito da escravidão chega como decreto da nossa tenda, não adianta Deus falar, porque a gente acostumou tanto com a escravidão, que no capítulo 17, versículo 12, 18, Gênesis 17, 18, Deus desceu, e Deus foi bater um papo com Abraão, porque tinha 13 anos que Abraão não batia papo com Deus. E Gênesis 16, 16 diz que quem deu Ismael para Abraão não foi Deus, foi Agar. Vem aqui, deixa eu provar, porque tem um monte de teólogo olhando para mim, deixa eu provar. Gênesis 16, 16, olha para a Bíblia. Gênesis 16, 16, olha para a Bíblia, e eu vou aplicar. Era Abraão da idade de 86 anos quando Agar, quem é que deu Ismael para Abraão? Não foi o céu, foi homem. E tudo que o homem dá tem prazo de validade. Então levanta a tua mão e diga: quando o decreto entrar dentro da minha casa, aquilo que tem prazo de validade sai, e aquilo que é eterno entra. Aquilo que tem prazo de validade sai, e aquilo que é eterno, eu vou falar até você dar glória, eu vou falar até você glorificar. Tem alguém aqui que acredita? Gênesis 17, deixa eu correr.
Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 90 aí. É simples a manepática. Quando Ismael nasce, ele está com quantos anos? 86. 86 para... São quantos anos? Então Deus não entrava dentro da tenda de Abraão. Deus conversava com Abraão até o capítulo 17, fora da tenda. Eu vim dizer para a gente que está aqui, que acabou o tempo de Deus entrar, conversar, comunicar, relacionar fora da tenda. Essa quarta-feira Deus está dizendo: eu saio de fora e entro para dentro. Eu saio de fora e entro para dentro. Arrepiei todinho para dizer o que eu estou dizendo aqui. Se Deus entra, Satanás sai. Se Deus entra, depressão sai. Se Deus entra, a crise sai. Se Deus entra, falência sai. Eu vim pregar lá de Belém do Pará. Enquanto você está aqui, Deus está entrando lá. Deus está entrando lá. Deus está entrando lá. Só quem crê que Ele está entrando lá, dá o melhor glória a Deus de pentecostal. Sabe o que é o poderoso do texto? Não foi Abraão que procurou. Não foi Abraão que quis atar o relacionamento. Porque quem está debaixo de decreto humano não tem força para procurá-lo. O texto diz: apareceu o Senhor. Apareceu o Senhor. Apareceu o Senhor. Só tem que toda vez que Ele aparece dando direção. Então levanta a tua mão e diga assim: da próxima vez que Ele aparecer, não se encanta com o sinal, se encanta com a instrução. Que tem gente que atenta para o sinal, mas esquece da instrução. Tem gente que quando vê um profeta pulando, aí acaba e diz: o que Deus falou? Não sei, porque ele se encanta com o sinal. Quem se encanta com o sinal perde a instrução, mas quem atenta para a instrução, se está caído, coloca de pé. Se está caído, coloca de pé. Verso 2. Aí Deus fala assim: eu porei o meu concerto entre ti e mim, e te multiplicarei. Tu está achando que é só Ismael? Tu está querendo achar que eu te chamei para ser pai de nações, pai de multidão. Então levanta a tua mão e diga: da próxima vez que Ele vier, Ele vai dizer para mim que eu não nasci para ter uma bênção só. Eu nasci para multiplicar. Eu nasci para multiplicar. Olha para o teu irmão, diga: fica, meu amigo, porque quando o decreto sair, a miséria sai e a multiplicação chega. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala Deus da minha boca. A falência hoje sai e a abundância acha teu endereço. Só quem acredita que o céu achou teu endereço. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Porque eu estou no verso 12 de Crônicas. E qual é o verso 12? Não sabemos o que fazer. Mas aí, os nossos olhos estão postos. Então se eu coloco os olhos em Deus, a escravidão não tem autoridade para ficar na minha casa. Ismael não vai dar ordem na minha casa. Ismael não vai sentar na mesa que é de Isaac.
Ismael senta no lugar que não é dele, até Isaac nascer. Então levanta a tua mão e diga assim: tem gente dirigindo o carro que era para mim dirigir, morando a casa que era para mim morar, e tendo dinheiro do banco que era para mim ter. Só tem que nesta noite eu tiro Ismael da minha frente e me aproprio da bênção que é minha. Tem alguém que crê? 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 Tem alguém que crê, pelo amor de Deus? Deixa eu correr. Sabe o que Deus está dizendo para a senhora? Eu te trouxe aqui para a gente bater um papo. Eu te trouxe aqui para dizer para ti que tem alguém lá. Tem uma enfermidade lá dentro da casa. A enfermidade está na garganta. Mas eu estou dizendo para ti, se tu vier correndo e tocar aqui no altar, se a senhora vier correndo e tocar aqui no altar, e tiver 10 que glorifica a Deus, se tiver 10 que adora 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 a Deus, eu vou fazer. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu pego a tua lágrima. Ela está no meu altar agora. Esse grito que tu vai dar e agora. Esse demônio forte, que tem pé de barro, ele tem força para gritar, mas não tem pé para pisar dentro do teu território. Eu estou dizendo que se tiver 10 aqui, a feiticeira chamada Laura de Souza de Oliveira, agora lá, está batendo em retirada. E se tu sair gritando o teu nome, o anjo vai pegar o teu nome e dizer: quarta-feira de decreto removido. Tem 10, tem 10, tem 10, tem 10, tem 10. Dizendo que Ló gerou Moabe, gerou Amon, e as 3 nações vêm contra Judá. Verso 5: Judá se cerca de pessoas espirituais, porque eu só venço o decreto com gente que me mantém em pé. E só mantém gente caída em pé quem está em pé para levantar quem está caído. Gente que decide ficar em pé não defende o que está inteiro. Porque quando você lê o texto dos valentes Davi, a Bíblia diz que Samar defendia um pedaço de terra, não era uma terra inteira. E só defende um pedaço de terra quem decidiu valorizar aquilo que plantou. Porque aquilo que plantou pode não ter valor para os outros, mas tem valor para você. Então diga assim: para vencer decreto, diga, põe lá Crônicas 20, diga: para vencer decreto, eu não posso me render. Diga: eu decidi o mês de março inteiro ficar em pé, ficar em pé, ficar em pé, ficar em pé. Eu não vou negociar com meu inimigo até que o milagre torne realidade. Verso 5, verso 5, verso 5. E pôs-se Josafá em pé. Diga assim: eu só removo o decreto se eu tiver coragem para mexer na minha promessa.
Então diga para o teu irmão, diga: Deus não brincou com você. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Eu vou falar aqui até você glorificar. Tem alguém que glorifica? Olha o verso. Não dá para pregar mais. Olha o verso 7. Olha o verso 7. Porventura, nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores da terra diante do teu povo. Verso 8. Verso 8. Habitaram nela, edificaram nela, santuário o teu nome, dizendo. Verso 9. Verso 9. Se algum mal. Ele está dizendo: Senhor, o inimigo está dizendo que vai nos destruir, mas tem uma promessa que tu fez a um tal de Abraão lá atrás. Então levanta a tua mão e diga assim: enquanto a promessa estiver em pé, praga nenhuma chegará na tua tenda. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Só quem acredita que praga nenhuma chegará na tua tenda, fique em pé e diga: eu creio. Quando ele reivindicou a promessa, quando ele o quê? Quando ele o quê? Quando ele reivindicou o quê? Deus deu a direção. Deixa eu sentar aqui porque eu tenho juízo. Enquanto a mulher estava sentada lá na casa dela, Satanás estava comendo a filha dela de dentro para fora. Mateus capítulo 15 diz que a filha se definhava. E o texto diz que Satanás. Mateus 15. Eu estou falando da mulher Ciro-Fenícia, da mulher grego-romana. Quando ela vai procurar Jesus, na casa dela tinha um trono. E eu provo. Ezequiel capítulo 28 fala que lá em Tiro e Sidom tinha um trono para o anticristo e um trono para Satanás. Então quando aquela mulher saiu de casa, pregadores, ela deu as costas ao trono que estava na casa dela. E não tem ninguém que dá as costas para o diabo que não bate de frente com Jesus. Eu vou repetir: não tem ninguém, e estou arrepiado para dizer, quando você saiu de casa, você deu as costas para a falência, você deu as costas para a doença, você deu as costas para o problema, e quando você deu as suas costas, você ficou de frente de Jesus. Alguém acredita? Dá glória de frente. De frente. Aí Jesus olha para ela e diz: a comida é para os filhos. Ela disse: eu tenho consciência que a agenda para os gentios é depois da morte, mas eu tenho consciência que quem fica em pé faz Deus mudar a agenda dele. Eu vim dizer para alguém: enquanto tu está aqui, tu não merecia, mas Deus colocou o teu problema na agenda. Tu não merecia, mas Deus colocou o teu problema na agenda. E eu tenho uma notícia: quando você entra na agenda dele, aquilo que é para daqui a alguns dias começa a acontecer a partir de agora. Alguém acredita? Dá glória de pentecostal. Quero parar. Aí Jesus fala com ela assim: a mesa é para os filhos, no chão é migalha. Ela diz assim: eu tenho consciência que com Jesus, diante de Jesus na mesa, sobra, vira governo. Não entenderam? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que sobrou estava no chão, migalha. Mas quando colheu, entrou em 12 cestos. Cesto na Bíblia
É geografia que Deus trabalha em cima do que não tem. Oh, meu Deus, vou repetir. E o menino levou para casa 12 cestos. Até um Judas incrédulo, que estava dizendo que nada ia acontecer, teve que glorificar a Deus, porque o menino decidiu ficar em pé para alimentar uma multidão. Porque sempre é assim: 15 mil come, 12 serve, mas só um oferta. Ela falou: olha, se tu deu governo para quem teve coragem de pegar sobra no chão, então se eu tiver coragem de descer, eu vou levar a libertação para casa. Sabe por quê? Porque ninguém vê esse Deus vindo na dimensão de Deus. Então ninguém vence Deus mostrando o dedo. Ninguém vence Deus na soberba. Quer vencer Deus? Quando ela abaixou, Jesus disse assim: eu não vou esperar você chegar em casa. Eu estou te dizendo que a tua filha já foi liberta. Aleluia! Levanta a tua mão e diga assim: o que eu vim buscar já está lá. Eu vou falar de novo: o que você vem buscar já está lá. A cura já está lá. A porta aberta já está lá. A manifestação de Deus já está lá. A autoridade de Deus já está lá. Só quem crê, solta esse leão e essa leoa que está dentro de ti. Termino.